Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA. No programa de hoje eu vou receber o Hemerson Barbosa do @LakersNoir. A gente vai falar, claro, sobre o Los Angeles Lakers, fazer um balanço da temporada, projetar o futuro da equipe, para onde vai LeBron fica, vai draftar o Bronny, como é que vai ser. Realmente os Lakers estão entrando numa off-season muito importante esse ano. Vamos falar também de outras séries dos playoffs da NBA, tá bem legal o programa, espero que gostem. Você que tá no Spotify, não deixa de seguir, liga a notificação, deixa 5 estrelas lá de avaliação que ajuda bastante o podcast. Você no YouTube deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal, liga a notificação e segue, liga a notificação, seja qual for o aplicativo de podcast que você esteja escutando o programa. Dados os recados, vamos entrar aí na nossa conversa, eu e o Hemerson Barbosa, jornalista do LakersNoir. Hemerson, acho que a gente tem um assunto pra começar. Não tem. Eu separei aqui números do elenco, folha salarial e tal. Antes de qualquer coisa, como que você avalia essa temporada dos Lakers? Você concorda com essa minha avaliação de que foi um time que regrediu, mesmo que nome por nome, eu acho que tinha um elenco mais qualificado do que na última temporada? Como que você vê esse ano dos Lakers? Uma temporada que o LeBron e o Anthony Davis estiveram muito saudáveis, né? Que era algo que a gente não apostaria antes do ano. Eu acho que esse é o principal ponto de quando você fala de uma regressão. Temporada passada, o Lakers se achou no meio pro final da temporada e fez a run que fez nos playoffs para bater de frente com o Denver Nuggets na final de conferência. Mas não tinha um elenco baseado no que foi a run. A run foi depois. A run aconteceu no final da temporada. E na temporada passada, praticamente toda, a gente não teve LeBron e Anthony Davis saudáveis. Nem nos momentos em que o Lakers se achou. LeBron e Anthony Davis não estavam saudáveis ao mesmo tempo. Geralmente, ou o Anthony Davis estava fora, o LeBron jogando. Ou o que mais aconteceu foi o LeBron estar fora e o Anthony Davis jogou na temporada passada. E nos playoffs, sim, os dois jogaram, o Lakers foi pra frente, conseguiu sair do play-in, venceu o Grizzlies, venceu o Warriors e bateu de frente com o Nuggets na final de conferência. Essa temporada, Anthony Davis jogou a maior quantidade de jogos na carreira, né, batendo lá com os números de Pelicans. E o LeBron James, por mais que não jogou a maior quantidade de jogos na carreira, também jogou uma quantidade muito boa de jogos. E nos playoffs, nenhum dos dois perdeu jogos. Então, nem play-in, nem playoffs. E ainda teve a conquista do In-Season Tournament no começo da temporada, onde o Lakers parecia que não estava dando a mínima para a temporada regular, mas nos jogos do In-Season Tournament ia lá, jogava. E sobre o elenco, o interessante era: o elenco evoluiu, na minha visão também. A principal evolução foi ter mantido peças boas do elenco passado, da temporada passada. Foi a primeira vez que o Lakers chegou numa temporada regular com o LeBron, com um time tão intacto, mudando tão pouco nas peças principais. Os 7 jogadores de rotação basicamente ficaram os mesmos. Tirou o Schroeder e entrou o Gabe Vincent na rotação ideal, entre os 8, tirou o Schroeder e entrou o Gabe Vincent, mas os 7 basicamente foram os mesmos. D'Lo, Reeves, LeBron, Anthony Davis, e aí você poderia ter o Vando, você poderia ter o Hashimura, que eram 6, aí depois era o Schroeder, que era o 7º ali da rotação, e aí você colocou o Gabe Vincent, que marginalmente, para mim é uma perda, mas você poderia ver um ganho depois do que o Vincent fez pelo Heat na temporada passada, principalmente na série contra o Celtics. E aí, do 8 para baixo, aí o Lakers mudou mesmo. Colocou o Prince, colocou o Jackson Hayes, colocou outros jogadores que vieram. Teve não vou dizer evolução, mas mais minutos pro Max Christie, teve a vinda do Cameron Reddish. Então a gente tem uma mudança na parte de baixo da rotação. A parte alta ficou intacta. Só que ao mesmo tempo que o LeBron e o Anthony Davis jogaram a temporada regular basicamente toda, e os playoffs todos, o Lakers não teve Vando por boa parte da temporada. O Rui Hashimura demorou bastante para entrar no elenco. O D'Lo ficou fora de alguns jogos.
O Vincent ficou fora de quase toda a temporada também. E aí foi um problema diferente do que rolou na temporada passada. Na temporada passada o Lakers não tinha LeBron e Anthony Davis. E conseguiu performar. Essa temporada teve LeBron, teve Anthony Davis, mas não teve o elenco de apoio. E não conseguiu performar por muitos jogos. E aí jogos em que o Anthony Davis e o LeBron levavam nas costas, conseguiam cavar vitórias por eles mesmos. E uma temporada em que o Lakers tem uma campanha melhor do que na temporada passada, regular. Só que a percepção visual era de que o time tinha evoluído e que o highlight da temporada realmente seria o In-Season Tournament. Era o torneio que o Lakers venceu. Então essa foi a visão que a gente teve da temporada. E aí, quando você bate de frente com o Nuggets, você não pode errar. E o Lakers errou demais. Brincou muito com a sorte. A gente vai falar até um pouco mais sobre isso, imagino eu. Só que você estar na frente no placar na série por quase 2/3 da série e perder 4 jogos em 5 significa que você teve um problema técnico. Não só do técnico, que aí a gente vai entrar numa guerra, mas você teve um problema técnico aí e foi um problema que o Lakers não soube resolver durante a série. O Lakers ficou 10 pontos ou mais em todos os jogos na frente e acabou perdendo por 4-1 contra um time que é o atual campeão da NBA. Então você tem... Ou você subestimou ou você teve um problema técnico e claramente o Lakers teve um problema. Essa estatística é bizarra, né? O Lakers ficou mais minutos na frente no placar na série contra o Denver Nuggets do que o Denver Nuggets e perdeu em 5 jogos, né? Que é completamente inacreditável. E vamos falar sobre o Darvin Ham, porque ele é o treinador. Sobre a questão do elenco, a questão da percepção do time, cara, a sensação que eu tenho, e você falou sobre a campanha, né, ser muito similar à do ano passado, o Oeste foi muito mais difícil esse ano do que na temporada passada, né? Tinham mais times fortes esse ano, e acho que é por isso que muda um pouco a percepção, né? É tipo um cara de 1,75m que tem um monte de amigo de menos de 1,60m e pouco e se acha alto, né? Mas aí vai jogar contra o pessoal que tem 1,90m, 1,80m e tal, e aí ele fica baixinho, né? Foi meio que a percepção dos Lakers. Eu não gostei da temporada do Austin Reeves. Eu achei que ele não evoluiu como esperado. E acho que isso é parte culpa do Darvin Ham também, porque ele insistiu no começo com aquela história do Austin Reeves ser o 6º homem e tal, quando ele claramente era um cara que tinha que estar no quinteto titular. E é um negócio que eu não gostei. Eu falei muito aqui no podcast sobre como eu não gostava. O D'Angelo Russell, eu acho que pós All-Star Break, ele fez uma excelente temporada. Muito mais do que a gente poderia esperar que ele entregaria, só que nos playoffs ele foi muito mal, né? E aí ele acabou voltando a ser o D'Angelo Russell. Mas Darvin Ham, a gente tá gravando aqui no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. A última notícia que saiu é que tá rolando aquelas entrevistas de fim da temporada e tal. Darvin Ham não foi demitido ainda, mas tudo caminha para ele deixar o comando dos Lakers, né, Emerson? E parte do que você falou sobre fechar jogos e ter vantagens e conseguir segurar é execução. E execução em fim de jogo é muito o treinador, né? Colocar o time em boas decisões, ter boas chamadas, ter um bom posicionamento defensivo. E eu sinto que... Assim, eu não acho que o Darvin Ham seja um desastre como treinador, como muita gente fala. Mas para um elenco que tem aspirações tão altas, que tem o LeBron, que tem o Anthony Davis, eu acho que eles precisam de um pouco mais do cara vindo do banco, e eu senti que esse ano ele não colocou o time nas melhores posições para vencer, mexeu muito no time, viu a quantidade de quinteto diferente que os Lakers tiveram ao longo do ano e tal. Então, às vezes é fácil, né? Não, debate técnico e tal, assim, vira meio que muleta, assim, mas nesse caso eu ficaria muito surpreso se ele voltar, e se ele voltar eu acho que seria um grande erro. Eu vou ter que bater e assoprar no Darvin Ham aqui, porque tem dois lados. Mas eu concordo, o Darvin Ham não deve voltar como técnico do Los Angeles Lakers na temporada que vem. O jogo 5, acho que ficou... Não, o jogo 5 não, perdão. O jogo 4 da série contra o Nuggets deixou muito claro que, principalmente o LeBron James e o Darvin Ham não estão na mesma página.
Aquele episódio que o LeBron fala pro Devin Ham pedindo um desafio que seria ganho pro Lakers. E o Devin Ham não pede. E o LeBron quase voa no pescoço do Devin Ham. A vontade era essa. Eu acho que... O Devin Ham desobedeceu o chefe ali, o Devin Ham. Desobedeceu o LeBron, exato. A realidade é essa. Ele desobedeceu. A Jeannie lá lá de cima deve ter falado, Maica, que fez isso? Mas agora eu tô misturado na minha cabeça se foi o jogo 3 ou o jogo 4 que isso aconteceu. Se foi o jogo que o Lakers ganhou ou o jogo que o Lakers perdeu. Acho que foi o jogo que o Lakers ganhou, foi o Lakers... por isso que não teve tanta repercussão. Exatamente, acho que foi o que eles ganharam. Mas foi o jogo que o Lakers ganhou. Mas aquele episódio em si, nossa, já me parecia que ali a conexão já foi demais. Ali é algo que você vê que o técnico tem moral zero com a principal estrela do elenco. E aí, 2 jogos antes, no jogo 2, ele vai e fala que bate de frente com o Anthony Davis. Depois falaram que tava tudo bem, mas a gente sabe que no vestiário você falar o que... O Anthony Davis falar o que falou e o Devin Ham bater de frente como ele bateu, né? O Anthony Davis criticar que o time não tava executando bem. E o Devin Ham falar, não, pra mim a gente tá executando bem. Eu não sei qual é a percepção deles, mas pra mim a gente tá executando bem. A gente não tá fazendo... Os jogadores não estão fazendo as coisas certas. Aí você joga os jogadores embaixo de um ônibus e geralmente isso não dá certo. Então, essa parte eu acho que o Devin Ham tá fora do Lakers, não tem mais clima. A entrevista de saída dele também foi bem deixou isso bem claro. Porém, execução de jogadas é 50% técnico, 50% de jogadores. Você tem que ter... o técnico tem que saber o que fazer. Eu vou dizer um técnico que para mim faz a melhor execução de jogadas depois do timeout. Tyronn Lue tem Clippers com jogadores excelentes, mas faz a melhor execução de after timeout, né? O ATO. Isso é o técnico. Mas se os jogadores não executarem o que o técnico está falando, aí cai na conta dos jogadores. E aí não é o Devin Ham que pega livre para 3 num contra-ataque, para, chuta e acerta o lado da tabela, né, seu D'Angelo Russell? Então, não é o Devin Ham que faz isso. Porém, eu acho que a maior preocupação dos torcedores do Lakers com o Devin Ham foi a rotação. Você citou esse lado que o Austin Reeves foi pro banco. Não só ele, o D'Angelo foi pro banco também. Perto ali da hora de trocar ali o D'Angelo da deadline, o D'Angelo foi pro banco. O Lakers foi numa corrida de 2 vitórias e 8 derrotas ali por esse período, em que ele assistiu com Cam Reddish e Taurean Prince no time titular. E foi um episódio assim que a torcida do Lakers ficava um olhando pro outro falando, gente, mas espera aí. O D'Angelo e o Austin Reeves têm suas dificuldades. O Austin Reeves, até falando um pouco sobre ele, teve uma temporada em que ele não descansou durante a off-season. Ele jogou todos os jogos do Lakers na temporada passada, os playoffs, foi pro time dos Estados Unidos no Mundial, jogou todos os jogos do Mundial até o 3º lugar, volta pro Lakers, faz a temporada... Ele é o único jogador do Lakers que não perde um jogo na temporada, joga o play-in e joga os playoffs. Ele não descansou. Essa vai ser a primeira off-season depois de 2 anos que o Austin vai ter um descanso. E dava pra notar no começo da temporada que ele tava com a perna... Ele tava sem perna, já tava mais cansado que todo mundo. Não tiro que ele realmente não evoluiu. Fez uma temporada abaixo defensivamente. Ele foi subir um pouco no final da temporada, mas fez uma temporada bem abaixo defensiva e ofensivamente. Mas culpa do jogador, mas culpa também da rotação. Uhum. E o Lakers encontrar o quinteto titular, encontrar entre aspas, né? Porque D'Lo, Reeves, Rui, LeBron e Anthony Davis já era o time titular do que deu certo na temporada passada. E foi encontrar esse time titular depois da lesão do Vando, que era o jogador que fazia a parte defensiva desse quinteto. Você poderia tirar qualquer um dos 5 ali, colocar o Vando e o time melhorava em defesa. E depois que o Lakers já estava bem mais ou menos ali no 11º lugar, e aí conseguiu começar a ganhar jogos e ir para 6º, 7º. Então, acho que o maior defeito do Devin Ham é a falta de leitura de jogo, e a falta de leitura de jogo para execução de jogadas, e a falta de feeling para saber, essa rotação não tá prestando, essa rotação não tá... Aí também tem os assistentes dele, que tem que ter essa visão. Eu achei que o Davis fez uma das melhores séries da carreira dele, dessa contra o Denver Nuggets, né? Eu nunca vi um jogador dar tanto problema pro Jokic
quanto o Anthony Davis fez nesses 5 jogos, né? Mas a equipe acaba derrotada e agora a gente olha para a próxima temporada, né? O que vai ser desse time. E a primeira questão, não tem como não começar, é falando sobre o LeBron. O LeBron tem uma player option de $51 milhões para esse ano, ou seja, ele pode exercer mais um ano de contrato ou pode se tornar agente livre. E ele vai chegar ao mercado, vai se tornar agente livre. E a grande questão é o que o LeBron faz, o que o LeBron vai querer fazer, o que os Lakers vão querer fazer também. Porque o LeBron não é um cara de aceitar team-friendly deal, né? Aquele contrato para ajudar a equipe. E tem o grande tópico é que o filho dele, nesse momento, tá com o nome no draft, né? O Bronny James. Ele tem até, eu não lembro qual dia, agora em maio ele tem pra tirar o nome dele no draft e voltar pro basquete universitário. Caso ele mantenha o nome, ele vai entrar no draft. E aí é aquela questão. Algum time vai draftar o Bronny pra tentar trazer o LeBron junto? Porque o LeBron ainda jogou em altíssimo nível. Vai ser All-NBA, foi All-Star. O LeBron vai assinar com qualquer time que contratar o Bronny? O LeBron vai aceitar um desconto para assinar com um time que selecione o Bronny? O Bronny, como prospecto por si só, se ele se chamasse Remerson Barbosa, ele seria uma escolha de final de segunda rodada não draftado, porque ele teve um desempenho muito ruim. Ele era um cara muito promissor no colégio, teve um desempenho ruim. A gente vê esse tipo de cara entrando na NBA mesmo assim, não é um absurdo o Bronny ser draftado. Só que você é uma escolha que você pode, um draft fraco, é bom a gente relembrar isso. Você escolhe o Bronny e você recebe um cara que é no mínimo um dos 15 melhores jogadores ainda da NBA. E possivelmente mais ainda, né? Mesmo que seja por 1-2 anos, ainda é algo muito sedutor. Os Lakers têm esse histórico de cuidar das estrelas, né? Foi assim com o Kobe. A equipe continuou pagando o Kobe como se ele estivesse no auge, mesmo quando ele estava muito longe do auge, pós-ruptura do tendão de Aquiles. Será que vai ser isso que os Lakers vão querer com o LeBron? Será que eles vão ter uma promessa ali? Não, a gente vai draftar o Bronny e você renova com a gente ali por mais 2 anos, o que seja. São 2 perguntas, Emerson. A primeira, o que você acha que vai acontecer? E a segunda, o que você faria se você fosse o tomador de decisões nos Lakers? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu já percebi que vai acontecer e que o pessoal já tá meio assustado. O LeBron vai abrir mão da player option dele. Qualquer que seja a decisão dele, ele vai abrir mão da player option. Que é uma coisa que o LeBron quase sempre faz. Não vou dizer que sempre, mas quase sempre. Ele monta contratos que tem uma player option que ele abre mão e pega mais dinheiro, que é um contrato mais vantajoso para ele. E é uma... com todo respeito, 21 anos aí na NBA, ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele já conquistou o suficiente para isso. Agora, se eu acho que o LeBron vai... o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Lakers vai... que ele vai abrir mão da player option dele. O Lakers vai oferecer 3 anos e o máximo que puder. Eu acho que isso vai acontecer. Se o LeBron vai aceitar ou não, acho muito difícil ele não aceitar. Seriam 3 anos por 146 milhões, se eu não me engano, ou 164 milhões. Posso estar confundindo os últimos 2 dígitos. Mas seria algo que pagaria ao LeBron mais de 50 milhões de dólares por ano. E com 42 anos ele estaria ganhando um salário maior do que provavelmente o Jokic ou Giannis. Então, maior ou igual ao Giannis e Jokic. Então, eu acho que o Lakers vai tomar essa decisão. Eu acho. E em relação ao Bronny, eu acho que o Lakers tem todas as condições de draftar o Bronny, não só no segundo round. Eu acho que o Lakers drafta ele com a pick 18. Que o Lakers tem até, se eu não me engano, dia 7 de maio ou dia 9 de maio, agora não vou me lembrar, pro Pelicans decidir se vai querer a pick do Lakers desse ano ou do ano que vem. O burburinho é que o Pelicans vai decidir pela pick do ano que vem do Lakers, porque
a tendência é que Anthony Davis e LeBron não vão ter todos os jogos que tiveram nessa temporada. E um draft bem Então, melhor também em 2025, né? Exatamente. Então, embora a gente vai discutir um outro tópico provavelmente daqui a pouco sobre quem pode vir ao Lakers. Mas eu acho que o Pelicans vai pagar pra ver e falar, não acho que o Lakers vai ter essa pick. E a classe do ano que vem, a tendência é que seja melhor do que essa. Então o Pelicans deve optar. Se não optar, o Lakers fica sem a pick de first round. Aí vai ser. Aí eu acho que alguém do first round vai olhar e vai draftar o LeBron. Mas caso tenha, eu acho que o Lakers drafta ele com a pick 18 pra manter o LeBron. O que eu faria? Só pegaria o Bronny se fosse pelo segundo round. Não gastaria a pick de primeiro round nele se o Lakers tiver. Não gastaria. Alguém draftou o Bronny. Paciência. Tenta trocar por ele. Se for um pedido tão assim do LeBron, tenta trocar por ele. Vê se alguém oferece. Acho que não vão querer trocar, porque se draftarem o Bronny é pra ter o LeBron. E aí, vê o que o LeBron vai decidir. Se o LeBron vai decidir jogar com o filho dele ou se você vai convencer ele com o dinheiro. Já teve alguns scouters falando que o LeBron não tem mais essa prioridade toda de jogar com ele no primeiro ano. Mas eu duvido muito. Eu acho que o LeBron vai realmente querer jogar com o filho dele. Só que eu sou o Lakers, eu não ofereço 3 anos e o contrato máximo. O LeBron vai pedir no mínimo 2 anos e uma player option pro ano que vem. De novo. Com o máximo de dinheiro que ele receber. Esse contrato pro Lakers não é tão ruim. Que a partir de 2025 o Lakers consegue se alinhar um pouco mais. E tem um último ano de janela com o LeBron. 3 anos com um contrato máximo sem player option, com player option só no último ano, acho arriscado pro Lakers. Sim. Embora seja o LeBron. Mas eu acho arriscado. Eu acho que o Lakers tem que fazer isso. Eu até falei sobre isso num podcast anterior, né? Na NFL, você tem o mercado de free agents, depois o draft, né? Na NBA é o contrário. E não tem um formato certo, porque o pessoal na NFL tá começando a reclamar disso, que preferia ter o draft antes, e o pessoal na NBA reclama que queria ter o draft antes do... Quer dizer, o mercado de free agents antes do draft, né? Então não tem formato perfeito. Mas o Lakers selecionando o Bronny, eles se dão um poder de barganha gigantesco, né? Porque o LeBron mora em Los Angeles. Os negócios do LeBron são em Los Angeles. O filho dele vai estar no time. E aí o Lakers chega, LeBron, em vez de 50 milhões por ano, a gente vai te oferecer 30 milhões por ano. Ele vai ficar puto, mas ele vai olhar, eu vou querer sair do Lakers. Quando meu filho chegou na equipe, eu acho que é decisão inteligente dos Lakers, porque se a gente olha pro draft do ano passado, né, a equipe usou, eu não lembro qual o número da escolha, mas selecionou... 17. O 17 no Jalen Hurts-Fino. Ele quase não jogou esse ano, né, e o Lakers ele tá jogando pro agora, né, então se você selecionar o Bronny vai te poupar um dinheiro na folha salarial porque o LeBron aceita menos pra jogar com o Bronny, eu acho que valeria bastante a pena, né? Ao mesmo tempo que o Lakers vai ficar de olho, porque pode ser que um time como o 76ers, um time como o Cavaliers, um time como o Magic, um time que tá ali, né, que o LeBron ajudaria muito pra, de repente, dar o último passo, um desses times pode olhar e falar assim, foda-se, eu vou escolher o Bronny com a 15ª escolha. Eu vou oferecer mais dinheiro pro LeBron, e... É uma off-season que vai ser muito interessante mesmo. Eu acho que o Bronny poderia facilitar muito a vida do LeBron voltando mais um ano pro basquete universitário, porque primeiro que ele claramente não tá pronto pra NBA, né, o Bronny, né, e se fosse um cara normal, é um cara que você escolhe, tipo, na segunda rodada, como eu falei, não draftado, e coloca ele na D-League. Só que eu tenho o sobrenome dele, ele se chama LeBron James Jr., né, não tem jeito, né, mas vai ser muito interessante. O resto do elenco, Emerson, tava olhando aqui, o Davis tem um contrato ainda mais longo, né? Ele tem mais 3 temporadas, uma player option na terceira, né? Mas tem pelo menos 2 anos. O D'Angelo Russell tem uma player option também, que eu acho que vai ser interessante, porque ele chega essa off-season com um valor um pouco maior, né? Do que na última off-season, né? Porque ele tinha feito aqueles playoffs tenebrosos, a temporada não tinha sido boa. E esse ano ele fez uma temporada melhor, né? Mas de free agent aqui, a equipe tem o Taurean Prince, que foi um cara até, acho que, útil pra equipe, que pelo preço certo eu tenho certeza que o Lakers gostaria de manter.
mas os Lakers estão aqui uns 10, 11, 12 bilhões de dólares abaixo do second apron, né, que é o segundo teto salarial, que é o que você quer evitar. Mas em termos de perda de jogadores, eu acho que o único que realmente foi uma peça importante na rotação foi o Taurean Prince. Vai ter o Gabe Vincent potencialmente saudável, né, que quase não teve nesse ano, o Jared Vanderbilt, como você falou também. E eu tô curioso, acho que a grande questão é o D'Angelo Russell. Ele vai se tornar free agent? Ele vai exercer a player option? O que você apostaria hoje que vai ser essa off-season do D'Angelo Russell? Eu aposto que ele abre mão da player option e vai pro mercado. E assim, sinceramente, acho que esse potencialmente é o maior problema do Lakers hoje. Porque eu tenho certeza que o Lakers quer usar o D'Angelo como moeda de troca na próxima temporada. Já ia usar na deadline. O contrato dele foi assinado pra ele ser trocado pelo Kyrie Irving depois, isso, né? Exatamente. Então, esse contrato do D'Angelo, assim como do Rui Hashimura, assim como até o do Austin Reeves, são contratos feitos para serem trocados por uma superestrela. E eu acho que o Lakers quer. Trae Young. Mas o D'Lo não. Trae Young. Eu também tive. Eu tava com essa gripe até ontem, mais ou menos. Mas existe tem um certo jogador também numa série aí que tava se complicando bastante lá na terra da Disney, que também pode ser. Pode ser que né, se a série virar para um 4-3, que ontem eles ganharam, pode ser que esse jogador também fique na rasteira do Lakers, mas enfim. Que a gente tá falando do Donovan Mitchell. Exatamente. E os ventos de Chicago também sempre sopram. Vento perigoso. Existem ventos perigosos de lá. Ventos perigosos. Sabem dancar, que é uma beleza. E também não ficam saudáveis. Mas o time o D'Angelo, eu acho que pelos últimos jogos, o jeito que a torcida vaiou ele no jogo 3 na Crypto, eu acho que o D'Angelo não vai querer ajudar o Lakers, e também não tem porquê. E eu acho que tem times que vão chegar e falar: não, D'Angelo, a gente oferece um contrato maior. Se eu não me engano, a player option é 20. Ele pode receber no máximo 30. Vai ter gente chegando com 25. Um time que eu vejo fazendo isso, se não conseguir o Trae Young, é o San Antonio Spurs. Spurs vai querer dar um salto de qualidade. Pro Wembanyama não falar: pô, eu tô aqui, já fui basicamente o melhor rookie de todos os tempos. Eu quero um time melhor. Um armador, pelo menos. O Spurs chega no D'Angelo Russell. Que faça uma campanha melhor, pelo menos. O Spurs falta um armador. Chega no D'Angelo: olha, a gente não tá esperando playoffs ainda. A gente quer ficar melhor. Se você não for pros playoffs jogar na temporada regular, show. E pra eles, ótimo. Uhum. Então, e outros times, não só o Spurs, vejo outros times com oferta suficiente para tirar o D'Angelo sem precisar ser trocado. Então, eu acho que o D'Angelo não aceita player option. E aí vai complicar bastante pro Lakers, que vai perder não só o point guard titular, né, o armador titular, como vai perder, para mim, a maior peça de revenda, né, o maior mercado de troca dele. E aí vai ter que tocar na carne, que é trocar o Austin Reeves. Se não for trocar o D'Angelo, vai trocar o Austin Reeves. E aí vai tocar na carne. Os torcedores do Los Angeles vão colocar barricadas na frente de Los Angeles. A Dini não quer isso. Talvez o Lakers, vendo que o D'Angelo vai abrir mão do player option, possa oferecer a mais para ele ficar, só para ter ainda um contrato para trocar ele. Eu acho até que seria o mais inteligente. Você oferece um contrato maior pro D'Angelo e fala: fica. Se der tudo errado, você joga mais uma temporada. Na outra a gente troca você. Se der tudo certo, a gente já troca nessa e você vai feliz para algum canto, a gente fica feliz para algum canto, você ganha mais dinheiro. Eu consigo ver Eu consigo ver acontecendo aquela sign and trade, né? Que é o time assina com o jogador para trocar ele no mesmo movimento, né? E assim, o que todo mundo fala é o interesse dos Lakers no Trae Young, né? E eu sinto que o Hawks está num ponto ali de transição. Talvez tenha visto que com o Trae Young a equipe foi o máximo que conseguiu. O teto vai ser o play-in, tirando aquele ano completamente atípico que a equipe chegou na final de conferência. E talvez o Trae Young tenha até um pouco mais de valor do que o D'Angelo. Talvez o Trae Young tenha um pouco mais de valor
que o DeJounte Murray, né? E até por isso, o DeJounte Murray teve ótimos momentos sem o Trae Young na temporada, né? Então, de repente, você faz uma aposta. Vou construir ao redor do que eu tenho aqui, troco o Trae Young, trago um D'Angelo Russell ou o próprio Austin Reeves. Em termos de escolhas, o Los Angeles Lakers, aquela situação que você explicou muito bem, eles podem ter a de 24 ou a de 25, provavelmente vão ter a desse ano, e depois vão ter 2029 e 2031. Eu acho que os Lakers têm ativo suficiente para ir atrás do Trae Young, né? Se vai dar certo ou não é outra questão. Eu, particularmente, não acredito que dá para montar um time contender de verdade, principalmente no Oeste, com um cara que é tão ruim defensivamente quanto o Trae Young. Um time com o LeBron, ele teria que abrir mão mais da bola, né? Porque é o LeBron, né? Ele não tem como fazer o que ele faz em Atlanta, né? Então até acredito que ele, tendo um pouco menos a bola, tendo um pouco mais ali de arremessos fora da bola, talvez isso ajude o jogo dele a ser um pouco mais eficiente. Só que defensivamente é impossível. Defensivamente, você já tem um cara como o LeBron, que ele tem que segurar muito na defesa ao longo da temporada por conta do desgaste físico. Se eu fosse torcedor dos Lakers, eu não acreditaria que trazer o Trae Young possa fazer esse time ir significantemente mais longe do que foi na última temporada. O que você acha, Emerson? Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Ao mesmo tempo, eu vou trazer o que eu vejo dos dois lados da torcida do Lakers, tá? Um lado da torcida do Lakers eu vejo que fala: precisa de uma terceira estrela, de uma terceira estrela que funcione, né, senhor Russell Westbrook? Precisa de uma terceira estrela que funcione com o LeBron e com o Anthony Davis, e principalmente quando eles não estiverem, para carregar o time. Por isso que são a favor de uma troca pelo Trae Young, ou pelo Donovan Mitchell, ou, né, as outras loucuras que eu já vi acontecer. Gráfico com camisa do Lakers tem todo mundo, então já vi Kevin Durant, Devin Booker, etc e tal, mas Zach LaVine, como eu falei. Assim, rapidinho, você é torcedor dos Lakers, você sabe que o torcedor do Lakers acredita no direito divino de todas as estrelas jogarem na equipe, né? Os Lakers têm direito a todas. Eu tô até hoje esperando o Jason Tatum chegar no Lakers, então assim, a gente vai no que pode. Mas a fé é grande. O cap não é, mas a fé é gigante. Mas hoje, a maior estrela realmente é o Trae Young, que é um jogador que te entrega numa regular, assim, no seu regular, 25 pontos e 10 assistências por jogo. Números, ele vai te entregar. Só que foi o que você disse, bem dito. O Lakers não tem um elenco de apoio que suporte Trae, Davis, LeBron e defenda. Impossível. Ao lado do Trae Young, você tem que ter, no mínimo, um Dejounte Murray. Um jogador que vai defender por ele e pelo Trae Young. Aí você tem que ter, junto com o LeBron, alguém que defenda por ele e pelo LeBron. Que aí seria um Vando, que pode ou não ir numa troca. E tem que estar saudável. E se tiver o Vando, você prejudica o ataque, porque o Vando não é tão bom fazendo cestas quanto é defendendo. E pelo Anthony Davis, aí você só torce para ele ficar saudável, porque ele defende por ele e pelos outros quatro. Mas o Lakers não tem esse elenco. E, sinceramente, mesmo que consiga o Trae Young trocando com Austin Reeves, picks e não sei mais o que, o Lakers não vai montar um elenco assim. O Lakers já deu provas evidentes de que não liga. Quando tem 3 estrelas, não liga para defesa. Não liga para jogadores que vão acrescentar defensivamente. Não liga para jogadores. Para mim, o pior problema do Lakers desse ano, nem do ano passado, desse ano, quer dizer, do ano passado também, de outros anos com o LeBron, e que foi a fórmula perfeita na bolha, foi: vamos montar um time que defenda todas as posições. Vamos ter um técnico que saiba montar defesas, como era o Frank Vogel, e vamos ter um time que tem KCP, Danny Green, Javel McGee, Dwight Howard, as peças de apoio que vão... até o Caio Kuzma aprenda a defender se for ficar aqui. São peças que sabem o que... E Alex Caruso, né? Os peças que sabem defender. Então, são
Esses outros anos o Lakers não focou nisso. Sim. E se vai ter uma terceira estrela, ele provavelmente não vai focar nisso de novo na free agency. E aí vai ter um Trae Young que vai te entregar números. A tendência é que os números vão ser vazios, assim como são no Hawks. A famosa caloria vazia, né? E assim, se tem alguma coisa que a gente aprendeu nos últimos anos da NBA, é que esse formato do Big Three, né, dos times construídos assim, a era do super time acabou já há muito tempo, né? Teve o Lakers, que é um ponto fora da curva porque tem o LeBron, e tinha um time muito profundo, tinha o Anthony Davis e teve toda a questão da bolha. Eu não tô falando que o título não vale, eu acho que é o título que vale assim como todos, mas tem algumas particularidades. E você vê os times campeões depois, foram todos construídos no draft, pontuando ali no free agents e troca, né? Você tem o Bucks, você tem o Warriors, você tem o Denver Nuggets, então eu sinto que o Lakers chegou ao fim, assim, tirou tudo que poderia, sai dessa era LeBron com o título, que eu acho que já é positivo, mas eu sinceramente eu tenho dificuldade pra ver uma versão do elenco. Claro que você pode ter ali 2, 3 estrelas do Oeste se machucando e quando você vê o Lakers tá na final da Conferência Oeste. Não acho que isso é um absurdo de imaginar, mas eu acho que é difícil imaginar o Lakers competindo com o próprio Nuggets, com o Oklahoma City Thunder, com o Minnesota Timberwolves, com o Dallas Mavericks. São times mais jovens, times com jogadores mais inteiros e o Lakers fez um investimento pesado para ter Anthony Davis, tá pagando ainda, né, aquela parcela, né, que você compra o celular não sei quantas vezes, você tá pagando o celular já tá começando a ficar um pouquinho mais lento, apesar do Davis ter vindo de uma temporada fantástica, e você tá pagando ainda. Vamos encerrar aqui falando das outras séries que tiveram jogos nessa terça-feira. Como eu falei, a gente tá gravando aqui no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Não vai dar pra falar dos jogos de hoje, eu vou falar sobre num próximo episódio. Talvez eu solte um episódio, mini episódio. Vai ter vídeo no TikTok, no Instagram, então não deixem de conferir. Mas vamos começar por essa que tem sido, na minha opinião, a melhor série assim, Mavericks e Clippers também tá sendo muito boa, mas em termos de drama, de verdadeira batalha campal que tem sido o Philadelphia 76ers e New York Knicks, os Sixers venceram por 112-106, um jogo que eles chegaram com 25 segundos pro fim, perdendo por 7 pontos, e o Tyrese Maxey faz mágica, né? Ele faz uma cesta de 3 e sofre a falta do Mitchell Robinson, foi um péssimo lance do Mitchell Robinson, que tá jogando no sacrifício, ele tá claramente longe do 100%, assim como sempre tá o Mitchell Robinson também, né? O Tyrese Maxey faz a cesta, consegue o lance livre, os Sixers conseguem a parada no outro lado, recupera a bola ali com 7, 8 segundos, se eu não me engano. Aliás, tem lance livre errado no... Josh Hart. Josh Hart errou o lance livre. Erra o lance livre. Os Knicks pegam a bola do logo, basicamente. O Tyrese Maxey mata a bola de 3, empata o jogo, leva pra prorrogação. 76ers vencem, estendem a série. Tava perdendo por 3-1, agora tá perdendo por 3-2. O próximo jogo, o jogo 6, é na Filadélfia. O jogo 7 em Nova York. O jogo 6 vai ser nessa quinta-feira. Um jogo que o Embiid termina o jogo, não, ele teve o triplo-duplo, né, pô, legal e tal, mas o Embiid não jogou bem. É difícil, eu quero fazer essa pergunta pra você, Emerson. O quanto que dá pra cobrar do Embiid, né, porque a gente já tá vendo há muito tempo ele decepcionando nos playoffs. Ao mesmo tempo, é um cara que passou por uma cirurgia menos de 2 meses atrás no joelho, é um cara que voltou a sentir a lesão no joelho no jogo 2, se eu não me engano, no jogo 1. É um cara que teve paralisia facial, que é bizarro você imaginar, e continuou jogando. Ele era dúvida para essa terça-feira com enxaqueca, e quem tem ou quem já teve enxaqueca sabe o como que é horrível, você não consegue operar como ser humano, ainda mais jogar um jogo de basquete, né, na NBA. Ainda assim ele tá em quadra, ainda assim ele tá jogando 40 minutos por jogo, ele teve jogos ótimos nessa série, mas jogo após jogo ele chega sem gasolina no tanque no último quarto. Eu acho que dá pra gente discutir o quanto que vale a pena manter ele em quadra, basicamente o segundo tempo inteiro. Isso é uma questão pro Nick Nurse. Mas o quanto que você acha que dá pra cobrar o Embiid
por esse desempenho, principalmente na hora de fechar jogos? Cara, é difícil, porque você vê o Embiid chegando no último minuto dos jogos. Ontem ele tava se arrastando, literalmente. Teve um toco que ele dá no Jalen Brunson, já na prorrogação, que ele sai do toco mancando. Ele tá andando assim, mancando forte. Ele tá se arrastando. Ontem foi um jogo defensivamente dele até bom. Ele tem 4 blocos no jogo, consegue fechar bem o garrafão ali, contra o Mitchell Robinson, contra o Isaiah Hartenstein, contra o Jalen Brunson. Mas dessa série em si, você tem que cobrar o Embiid por algumas coisas, principalmente pelo nível das faltas que ele tá fazendo, porque ele já foi limiar em 3 dos 5 jogos para ser ejetado por faltas duras. Ele deu uma porrada na cabeça do Brunson, que dá pra ver a mão do Embiid na cara do Brunson. Mais um pouquinho sai a marca do Embiid, né? Sim. A marca do tênis do Embiid ficava na cabeça do Brunson. Então, assim, acho que isso dá pra cobrar dele. O limiar de faltas que ele tá fazendo. Mas aí, a série entre Sixers e Knicks tá o mais perto de Libertadores que a gente já teve, que a gente tá tendo nesses playoffs. Só não teve cachorro invadindo a quadra ainda. Ainda não teve torcida jogando papel higiênico dentro de quadra e cachorro entrando. Exatamente. Tirando isso, e policial com escudo. Tirando isso, tudo tá rolando. Mas não dá pra... Assim, dá pra falar que o Embiid tá se sacrificando na série e pode estar perdendo a vaga dele nas Olimpíadas por conta dessa série. Mesmo que perca a série, né, pro Knicks, pode estar perdendo a vaga dele nas Olimpíadas porque ele não vai aguentar. Eu duvido. Hoje eu duvido que ele vai jogar as Olimpíadas. Ele não aguenta esse tranco. Até uma coisa que a gente ia falar também do LeBron e do Anthony Davis, né? Que eles também vão jogar as Olimpíadas. Então, assim, eu acho que o Embiid não chega nas Olimpíadas e ele tá sacrificando essa parte dele, uma potencial medalha de ouro para alguém que nunca ganhou com o Sixers. Ele pode estar sacrificando uma potencial medalha de ouro nas Olimpíadas por uma série que a equipe dele tava 3-1 até ontem. E ontem faz um milagre para chegar no 3-2. Tyrese Maxey, o que ele jogou no último quarto, no segundo tempo em si, foi assim, mágico. A prorrogação também dele foi maravilhosa. Eu sempre vou admirar o Josh Hart, que embora ele que errou o lance livre, ele tem um coração que é gigantesco. Ele vai para todos os rebotes, ele vai para todas as defesas. Jalen Brunson também ontem fez um jogo espetacular. Mas o Mitchell Robinson, como você falou, fez, acho que a maior besteira do jogo. Foi a falta juvenil em cima do Maxey, que forçou a bola de 3 and 1. E o Embiid, ele jogou no sacrifício do começo ao fim. Ele sai no último quarto, inclusive, faltando acho que 6 minutos, e fica 1 minuto fora. Provavelmente para tomar alguma coisa para enxaqueca. Ele só saiu para tomar uma aspirina e voltar, porque... Foi difícil ontem o jogo dele. Tava difícil de assistir o jogo dele ontem. Não sei até quando vale a pena manter ele em quadra. Mas o Sixers precisa. Sim. O Paul Reed não consegue fazer o papel dele. Cara, realmente o Embiid, ele tá se arrastando, né? Poucas vezes eu vi um jogador se arrastando tanto numa série quanto o Embiid. E o Embiid tem um quê de altura? Ele tem 7'2", né? Que deve estar Se eu não me engano, 7'1", 7'2". Deve dar uns 2 metros e 15, 2 metros Isso, 2,14, 15, 16. Deixa eu ver aqui, Embiid, altura. O Embiid tem, tá me parecendo em pés aqui, 2 metros e 13, mas acho que ele tem um pouquinho mais do que isso. Ele é um cara, de 130, cento e poucos quilos, né? É difícil para um jogador desse tamanho. O corpo de uma pessoa desse tamanho não é feito para correr de um lado pro outro numa quadra de basquete e ficar pulando por 48 minutos, né? E é esse o medo que a gente tem com jogadores tão altos quanto o Embiid, né? Mas ele, ano após ano, ele chega nesse estado, né? E acho que a gente já é bem documentado os problemas dele de condicionamento físico, né? Ele nem sempre é o cara que ele começa a temporada bem fisicamente, né? Acho que ele não tem ainda aquele ano... E normalmente quando o jogador tem esses problemas e aí ele consegue entrar em forma, aí começa a postar foto sem camisa, todo rasgado, capa de revista, posa lá pra aquele ensaio lá da ESPN que é um monte de jogador e jogadora pelado e tal. Baricha. O Baricha. Exatamente. A gente não teve ainda isso
com o Embiid. Mas o Maxey foi fenomenal, como você falou, né? E o Maxey, ele ganhou o Most Improved Player, né? Que é o jogador que mais evoluiu. Eu não acho, não teria sido meu voto. Não acho absurdo, não teria sido meu voto. Acho que o Kobe White do Chicago Bulls... Eu acho que do Tyrese Maxey é muito mais a questão dele ter recebido um volume maior, né? Mais minutos, mais arremessos, né? O Kobe White, eu acho que tecnicamente ele é um jogador completamente diferente em relação ao que ele era na última temporada. Mas o Maxey, ele mostra que ele é a segunda estrela. E acho que parte da saída do Harden, fora todas as questões extra-quadra, briga dele com o Daryl Morey e tal, é porque os Sixers viram no jogador que com mais espaço poderia ser a segunda estrela. E ele tá sendo exatamente isso. E é isso que você precisa do cara que é a segunda estrela, né? Num jogo que o Embiid não tá bem, sua maior estrela não tá bem, ele pode carregar o time. Como o Kyrie fazia de vez em quando com o LeBron, né? Na época do Cleveland Cavaliers. O Tyrese Maxey é fantástico mesmo. Do lado dos Knicks, como você falou, concordo plenamente, amo o Josh Hart. Ele acabou terminando ali o jogo errando os lances livres e tal, mas teve 18 pontos, 9 rebotes, ele teve 17 rebotes no jogo 5, né? E não saiu um minuto da quadra. Ele jogou 53 minutos. 53 minutos é absurdo, não. O cara jogar 53 minutos é surreal. Anunoby, defesa de alto nível. O Brunson basicamente carregando o ataque todo nas costas, né? Porque não tem sido uma série boa do DiVincenzo, né? Que ele é basicamente o segundo pontuador da equipe. Mas vai pro jogo 6, na Filadélfia. O Embiid reclamou muito do jogo 4, porque tinha muito torcedor dos Knicks lá na arena do Philadelphia 76ers, né? Então vamos ver se isso vai dar um efeito, vai ter... porque tem aquele mercado secundário, né? Basicamente, os Estados Unidos, o mercado de cambista é oficializado, né? Você pode comprar, você tem o Season Ticket, você pode vender em sites oficiais, você bota lá o preço que tu quer, e se as pessoas quiserem comprar, é basicamente o cambismo legalizado nos Estados Unidos. Então Nova York e Filadélfia não é longe, né? Então muito torcedor dos Knicks empolgado, e acabou que, teve grito de fuck Embiid depois do jogo, né? O pessoal, torcedor dos Knicks, né? Vamos ver como é que vai ser nessa quinta-feira. Eu acho, Emerson, que os Knicks vão vencer. Não sei se vai vencer nessa quinta-feira ou no jogo 7, mas eu sinto que é um time que tá com mais pernas nesse momento, tá mais... É um time com um conjunto melhor. Eu gosto muito do Nick Nurse, mas eu acho que esse time ainda não tem 100% a cara dele, não é tão bem ajustado quanto o Thibodeau, que já tá há muitos anos lá nos Knicks, e por isso eu acho que os Knicks vencem. Você diz um time que tem a cara de um técnico, eu acho que nada mais Tom Thibodeau do que o Knicks. Jogadores que jogam 40 e poucos minutos por jogo. Josh Hart, eu acho que se nessa série, se ele descansou nos 5 jogos mais de que 16 minutos, eu vou ficar surpreso, porque acho que todos os jogos da série ele fez acima de 45 minutos. Ontem ele fez 53, não descansou 1 minuto. Lembrando que o Knicks está com Julius Randle fora, perdeu o Bogdanovic ontem, no jogo 4. Ontem foi o primeiro jogo sem ele. Tá com uma rotação de basicamente 7 jogadores. Do banco tá vindo mais McBride e o Mitchell Robinson e só. Então, assim, é um time com a cara do Tom Thibodeau. Acho que eles passam dos Sixers. É o time que mais... Não vou dizer que é o time que tá querendo mais, mas é o time com mais pernas, é o time com mais vontade, é o time com mais gana. Só que esse time do Sixers é o time, na minha visão, com mais talento. Embiid, Maxey, Tobias Harris, até mesmo Kelly Oubre Jr., que fez um bom jogo defensivo. Era pra ter. É o famoso. Na teoria era pra ser o time com mais talento. Então, é um time muito diverso. E também tá sendo Anthony Melton, que seria muito importante nessa série para a parte da marcação do Jalen Brunson. Tá sem o Robert Covington. Então uma série que poderia estar diferente se os jogadores estivessem todos prontos, né? Mas eu acho que o Knicks vence essa série. Eles têm essa vontade a mais e essa perna a mais, e não ter os jogadores tão baleados quanto os do Sixers estão. O Tyrese Maxey é o que mais perto está do 100%, mas ontem, por exemplo, teve uma queda feia em cima do quadril, que ele termina o jogo mancando também. O Embiid já está com uma condição bem ruim desde o jogo 1.
Então eu acho que por perna o Knicks leva. Vamos falar rapidinho de outras duas séries que tiveram jogos nessa terça-feira. Orlando Magic e Cleveland Cavaliers foi o primeiro jogo disputado, né, na série, né? Porque todos foram decididos por mais de 10 pontos. Esse 104-103 para o Cleveland Cavaliers. O jogo... nenhum time venceu ainda fora de casa, né? Esse jogo foi em Cleveland também, né? Foi o jogo 5. Paulo Banchero teve um grande jogo, 39 pontos. O Franz Wagner aqueceu ali na reta final. Ele chegou a fazer uma cesta, penúltima cesta, e na última, para virar o jogo, o Evan Mobley dá um belo toco nele. Uma atuação muito boa do Donovan Mitchell ali. Não foi a mais eficiente, né? 9 de 23, mas liderou a equipe em pontos. Ele que em Orlando ele não jogou bem, né? Essa defesa do Orlando Magic é muito forte. Tem boas peças para marcar o Donovan Mitchell, né? O tipo Jalen Suggs, que talvez seja o melhor defensor de armadores na NBA atualmente. Mas é uma série extremamente equilibrada. Os times estão vencendo em casa. Vamos ver quem que vai conseguir vencer fora, né? Porque o time que... O Cavaliers pode vencer todos os jogos em casa e classificar, né? Mas vamos ver se o Orlando Magic consegue aí estender a série em casa. Acho que a diferença dessa série é o Donovan Mitchell, né? Que é um pontuador mais maduro, né? Por mais que eu goste do Paulo Banchero, é uma série que tá cometendo muitos turnovers também, apesar de estar pontuando muito bem. Mas eu ainda acho que da Cleveland... Mas pelo menos foi o primeiro jogo legal, né? Dessa série. E que time legal é o Orlando, né? A gente vê esses times jovens subindo na NBA, e o Orlando é um time muito legal. De se ver jogar, de acompanhar, é um trabalho interessante, mas ainda é jovem. Ainda é o primeiro playoff de verdade dessa garotada, do Wagner, do Banchero, do Suggs, não vou dizer que é o primeiro do Isaac, mas basicamente é o primeiro do Isaac que ele tem chances, né, contra outra equipe. E também por conta das lesões que ele teve. Então, assim, é um time legal de assistir. Mas o Cleveland é mais experiente. Já teve no ano passado uma perda grande nos playoffs, então já está acostumado a isso. O Donovan Mitchell é um dos melhores pontuadores da NBA. O Evan Mobley é um dos melhores defensores da NBA. Ontem eles não contaram com Jarrett Allen e mesmo assim conseguiram vencer o jogo. Então já é uma prova de que esse elenco está mais encorpado. Tem jogadores indo do banco como Caris LeVert que são bons jogadores indo do banco. É um Max Strus que sempre é da escola Spoelstra de pega um jogador que não era nada, transforma ele num jogador útil para rotação e diferente de outros casos ele continua sendo isso lá em Orlando. Zach Okoro também gosta bastante. Então eu acho que nessa série, eu acho que o Cleveland, pela vantagem de jogar em casa no jogo 7, vai levar a série, mas para mim esse time do Orlando tá aprendendo ainda. Se passar do Cleveland, show. Se não passar, é temporada de aprendizado. Pro Cleveland já é algo mais... a gente precisa ganhar, a gente precisa começar a ganhar, porque a gente já tem um elenco de apoio... Um núcleo aqui que já tá ficando avançado. A gente pode perder a nossa chance, não queremos perder a nossa chance. Já temos que ganhar aqui. E aí é uma série que vai... Pra mim, é 7 jogos e o Cleveland leva. Concordo. A outra série foi Indiana Pacers contra Milwaukee Bucks. Os Bucks venceram, jogando em casa, sem Giannis e sem Damian Lillard. Nessa altura, eu não sei quanto que a gente pode esperar de retorno do Giannis. O Lillard eu ficaria surpreso se a gente ver de novo nos playoffs, né, por conta da lesão, né, por conta de ser ali na região do Aquiles, e a gente sabe como é perigoso esse tipo de lesão, né? Mas a equipe conseguiu vencer num jogo que o Bobby Portis não foi ejetado. Ajudou, né? Não ser ejetado. 29 pontos, teve 10 rebotes, teve mais 30, né? O plus-minus dele. Realmente uma vitória importante dos Bucks. O Middleton tá fazendo uma série excelente, né? Tô lembrando, acho que é o mais próximo do Middleton que a gente viu do ano do título. Do lado dos Pacers, o jogo mais importante da franquia ali, desde aquela era lá do Paul George, do Roy Hibbert, porque é o Bucks sem os dois melhores jogadores, você vai ter o jogo em casa, se deixar essa série voltar pra Milwaukee, aí já é um desespero, porque é uma série que tá na mão dos Pacers, e eles precisam ganhar jogando em Indiana. Deixar voltar pra Milwaukee
seria um desastre, ainda mais para um time jovem ainda, você ter esse tipo de pressão. Mas eu fiquei muito impressionante eu detesto essa palavra, mas com a resiliência do Milwaukee Bucks nesse jogo 5. E algo que, assim, o Doc Rivers é um enigma, né? Que o time do Bucks performou abaixo com o Giannis, performou abaixo com o Lillard, mas impressionantemente, todos os jogos que não teve o Lillard e o Giannis, o time performou acima, e bem acima. Ontem, defensivamente, o Bucks estava voando, com o Middleton, Portis, Beasley, Brook Lopez, que é um jogador que eu falo que é o inimigo do box score, o Brook Lopez. Todo o valor do Brook Lopez é fora do box score, é impressionante, e defensivamente também é um jogador muito bom. Patrick Beverley, em pleno 2024, século 2024, a gente tá falando de um jogo bom dos playoffs de Patrick Beverley. Então, assim, eu me surpreendo ainda. Só que eu tenho que... eu vou dar o crédito ao Chris Middleton. O que ele tá fazendo nessa série... pra alguém que teve ele no Fantasy durante a temporada regular e se arrependeu bastante, o que ele tá fazendo nessa série foi algo fenomenal. Assim, coisa de... ele colocou a responsabilidade e falou, não, eu vou carregar aqui, se não tem Lillard, se não tem Giannis, eu vou carregar, e tá carregou no jogo 4 mesmo com a derrota, carregou ontem no jogo 5, foi assim, sensacional. E o Bob Portis, se não for ejetado, pô, ótimo, é uma ajuda importante pra mim, um dos candidatos a sexto homem da liga, que acabou ganhando foi o Naz Reid do Wolves. Pra mim ele foi muito bem como sexto homem e tá indo bem também como titular. Pelo Pacers, não sei se concordas, mas essa série do Haliburton tá abaixo. Na verdade, esses últimos meses do Haliburton estão abaixo. E vai precisar que Siakam e Miles Turner subam o nível pra bater de frente com o que o Haliburton tá caindo, que é o que a gente falou. Se você tem uma estrela num time e o Haliburton está se tornando nela, mas você tem um elenco de apoio com outros jogadores que já estavam acostumados a isso, o Siakam já está acostumado a isso desde o Raptors, ele vai precisar subir o nível, e ele não subiu. Ontem ele fez só 12 pontos. O Nembhard fez a mesma pontuação que o Siakam. Isso, para um time como o Pacers, não pode acontecer. Se o Haliburton não vai pontuar, e ele nem tem essa função, a função dele é assistir o time, e ele é um dos melhores passadores da liga, Turner, Siakam, tem que começar a pontuar. Se o Siakam não tiver essa mentalidade, o Pacers vai ter um problema. Se não nessa série, que pode ser que eles ganhem em Indiana, né, com o apoio da torcida, na próxima série eles já vão ter um grande problema se o Siakam e o Miles Turner não subirem o nível junto com o Haliburton. O Siakam começou muito bem a série, né? Com jogos ali de 36, 37 pontos, né? Depois 17, 13 e 12, né? Acho que os Bucks estão com uma estratégia clara ali pra limitar o Siakam, que é a primeira opção ofensiva, como você falou, né? O Haliburton, ainda mais dessa versão do Haliburton, né? Que não terminou bem o ano, ele não vai conseguir marcar 30, 40 pontos, assim, né? O Siakam tem que ser o cara, e ele foi mal nos últimos 2 jogos. E aqui palpite é inútil, né? Porque... eu posso dar um palpite aqui, Pacers, e o Giannis volta no próximo jogo, né? E muda totalmente de cara. Então eu vou deixar aberto aqui. Hemerson, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @HemersonBarbosa com Z lá no Twitter. No @LakersNoir, também tudo junto. Instagram, aquela coisa toda. Cara, brigadão aí e até a próxima. Eu que agradeço o convite, a estadia... e desejo que volte logo pra cá. Vou me convidando mais vezes. Mas, olha, muito obrigado. Obrigado a todos que forem escutar aqui o podcast, forem ver o vídeo. Muito obrigado mesmo. Que aqui o papo sempre leve, descontraído, divertido. E a gente já pode chorar as lamúrias já do Lakers. Então vamos acompanhar a NBA. E se eu posso fazer o convite, eu sei que eu posso, que eu sou quase da casa. Acompanhem a mídia independente, os playoffs da NBA lá na Esportes Total. A esportestotal.com. Vocês vão acompanhar os jogos da temporada dos playoffs hoje, todos os dias, basicamente essa semana, tem jogo lá. A gente vai estar narrando em formato de web rádio. Então, vocês que quiserem, acompanhem lá. Estarei na quinta, na sexta. Os jogos ainda vão ser definidos, mas estarei na quinta, na sexta e no domingo. Narrando lá, narrei ontem Sixers e Knicks, como o Gabriel citou, então... acompanha lá, dê uma moralzinha pra gente, que é gostoso, é uma experiência gostosa.
Eu só não aceito propaganda aqui do podcast Flash Brothers, né? Porque são dois canalhas. Ah, não, beleza. Não, aí também não. Aí é demais. Aí não. Aí a gente concorda. São dois extremamente mau caráteres, Leonardo Paglioni e Guilherme Taniguchi. A única propaganda que eu não aceito. Mas, pessoal, muito obrigado. O podcast Cara dos Esportes volta ainda no final da semana com um episódio sobre NFL, exclusivo para apoiadores, ainda falando muito sobre draft. E na madrugada de domingo para segunda, episódio novo aberto no feed de NFL, também de NBA. Então, até a próxima. Tchau!